Olá! Na última aula você aprendeu a usar o seu template, configurar aqui o carimbo, o texto automático e agora a gente vai falar de fato como é que eu faço para trazer o SketchUp para o layout e quais são as primeiras configurações importantes aqui do nosso arquivo do SketchUp. Bom, vamos pegar aqui a aba arquivo, vir em inserir e a gente vai procurar aquele arquivo SketchUp que a gente quer trazer. Então aqui eu já tenho até salvo aqui, projeto 3D, tá vendo que ele é no tipo de arquivo SketchUp mesmo, 2025. Vou abrir, perfeito, a gente abriu. A primeira coisa que eu já olho aqui, já vejo que tá errado, você tá vendo que a gente tem uma bordinha vermelha aqui ao redor desse elemento, aqui desse meu projeto? Isso significa que ele tá dentro de uma camada, a camada de carimbo, uma camada que se repete em todas as páginas. E isso é errado, então se eu vim aqui ó, na página 14, tá igual? Se eu vim aqui, ó, mexer, eu tô mexendo aqui na página 1, mas na página 14 ele também se movimentou. Isso significa que ele está numa camada errada. Então, eu vou vir aqui, mover para a camada, e vou trazer para a camada cenas, que é a camada que eu deixei destinada nessa prancha para isso, tá? Então, aqui na camada cenas. Se você tá percebendo que tudo que você tá colocando tá indo para a camada de carimbo, é porque aqui, ó, tá vendo que o meu carimbo tá selecionado? Então, você deixa aqui selecionado antes, então, demais desenhos, vai importar alguma coisa aqui para dentro, então vamos supor, logo. Importei aqui para dentro, ó, ele veio na camada demais desenhos, bonitinho. Tanto que se eu vier aqui e mover para a camada, ó, tá na camada demais desenhos. Então, é importante a gente ficar esperto com essa questão de camadas, tá? Vou pôr aqui o logo novamente. Esse loginho que eu quero que repita em todas as páginas, por exemplo, ele sim pode estar na camada de carimbo para, opa, na camada de carimbo para a gente ter ele em todas as páginas, né? Então, ele eu poderia deixar aqui. Então, vou vir aqui, mover para a camada carimbo. Perfeito. Importei aqui o meu SketchUp para dentro do layout. O que que a gente vai fazer? Abrir essa abinha aqui, ó, de modelo do SketchUp. Vou dar um clique e eu vou conferir algumas informações. Então, aqui em cima a gente vai ter o nome do nosso arquivo, projeto 3D, SKP. Aqui a gente vai ter esse botãozinho aqui, que é um botãozinho de atualização. Então, se eu clico nele para atualizar, deu uma travadinha, inclusive, aqui agora. Ótimo. Aí aqui a gente vai ter porta de visualização. Aqui é onde a gente vai configurar o que, que a gente está visualizando aqui nessa cena. Então, a cena em si, vamos supor que a primeira cena que eu quisesse aqui, a primeira prancha fosse da planta. Então, aqui na cena está ISO quadro, mas eu já tinha salvo lá naquela primeira aula de layout, lembra que a gente criou as cenas, a vista planta. E é essa vista que eu quero começar. Então, vou deixar aqui como planta. Perfeito. Então, agora a gente tem aqui a vista de planta que eu salvei. Aqui em escala de linha, não costumo mexer. Deixo aqui tudo automático, não costumo mexer. Que veio, veio. Embaixo da escala de linha, a gente tem esse botãozinho aqui, automático. E a gente tem a opção da gente ter o tipo de visualização, a renderização do que você está vendo na tela, não definitivamente o que vai sair no PDF. E aí você pode escolher a opção raster, a opção vetorial e a opção híbrida. A opção vetorial, ela é mais limpa, as linhas que a gente vê aqui, elas saem mais perfeitas, mas pesa muito, mas assim, muito mesmo o seu arquivo. E ela também perde as texturas aqui, por exemplo, esse piso é que eu não queria clicar, porque eu acho que vai travar legal, porque eu tô com o OBS ligado, gravando pra vocês. Então, acho que vai, assim, travar legal. E ela perde as cores, as texturas, assim, ela fica mais opaca. O híbrido, ele mistura o vetorial com o raster, então você não perde as texturas, mas as linhas ficam um pouco melhores. Não vejo necessidade de mexer, não vejo, de verdade. Só em casos muito, 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 muito específicos, objetos que têm muitos detalhes, muitas linhas, mas eu deixaria em raster no seu lugar para poder otimizar o máximo possível em relação aos travamentos. Aqui na câmera, nessa parte de câmera, é onde a gente vai controlar a visualização que a gente quer ter. Então, por exemplo, eu salvei em planta, que é a vista de cima, escrito ali acima, porque é o que eu quero visualizar.
Mas, embora eu tenha salvado dessa forma, né, em planta, vamos supor que por acaso depois eu decidi que eu quero ver de frente, na lateral, vou pegar um objeto mais interessante. Então aqui esse rack, ele tá nesse formato ISO, tá vendo que aqui na exibição ele não tá aparecendo como nenhuma? Se eu quisesse ver agora em formato de planta, ao invés do ISO, eu posso trocar aqui para acima. E aí ele veio aqui, ó, para o formato de planta, certo? A mesma coisa se eu quiser ver frontal, por exemplo, até sumiu da tela. Vou dar um Ctrl Z. Vamos colocar a escala antes, porque ele tá se perdendo aí o desenho. Então aqui você já entendeu, igual lá no SketchUp a gente tem a visualização de cima, lateral, de baixo, da outra lateral esquerda, da frente, posterior, então você consegue fazer a mesma coisa, tá? Mesmo que tenha sido salvo com alguma vista lá no SketchUp. Muito importante a gente deixar 2 informações marcadas. Essa daqui de orto, que é pra gente deixar ortogonal o nosso objeto, ou seja, com 2 pontos, ao invés de deixar ele em tridimensional, né, com 3 pontos. Então, quando a gente deixa em orto, tá vendo que as linhas até ficam mais retas? Então, ó, vamos pra lá, pra planta, eu acho que vai ficar muito fácil de você visualizar. Ó, a planta no ortogonal. Se eu tirar o ortogonal, a gente tem o 3D, certo? Seria a perspectiva. Então, importante a gente deixar o ortogonal, porque no detalhamento a gente costuma utilizar essa forma. E esse preservar a escala, importantíssimo. E o que que significa? Se eu vou colocar aqui numa escala 1 para 50, tá? Muito pequeno. Vou colocar 1 para 25. Pronto, estamos na escala 1 para 25. Se eu deixar esse preservar escala ativado, quando eu for limitar a minha área de visualização, ele não altera o tamanho do meu desenho, a escala do meu desenho, certo? Se eu desativar aqui essa preencher escala, se eu mexer aqui, ó, ele muda a escala do desenho. Tá vendo que ele tá aumentando, tá movimentando? Ó, aqui já foi para 1,21 e uns quebrados. Então, conforme eu vou mexendo, ele vai alterando o tamanho e a escala. Agora já foi para 1 para 15. Então, colocou ali na escala que você deseja, deixa em preservar a escala ativado, que aí você consegue limitar o que você quer ver sem alterar de fato a escala. Muito importante isso aqui, tá? Aqui em efeitos. Esses aqui são efeitos visuais de sombra, então vou ativar aqui para você ver. Todas essas coisas que a gente coloca aumenta o peso do arquivo muitas das vezes, então pode ocasionar mais travamentos, tá? Não costumo usar isso aqui na visualização, na visualização não, no detalhamento, porque eu não vejo que faça muito sentido a gente representar a sombra, até porque, por mais que a gente tenha iluminação artificial, né, mas uma iluminação artificial não faria tanta sombra assim, eu acho, né. Enfim, aí você escolhe se você quer usar ou não quer, a gente tem a névoa, tem esse ambiente occlusion, essa aqui é a versão mais atual, eu acho que é a partir da 2023, não sei se acho que na 2025 só. A sombra dos objetos, não a sombra que a luz faz, né, então ela faz uma marcação melhor dos encontros, das quinas, dos objetos, né. Muita gente gosta desse ambiente oclusão de ambiente, mas eu particularmente, assim, acabo não utilizando, tá. Tudo que eu prefiro deixar tudo desativado para otimizar mesmo aí o que a gente tem de configurações para ficar mais leve o arquivo. Em estilo, lá no SketchUp a gente já acaba salvando o estilo na vista, né. Então a gente salvou a vista, a gente já deixa salvo o estilo. Mas caso você queira mudar o estilo por aqui, aí você também consegue selecionar outro tipo de estilo. Aqui eu não tenho nada criado, porque eu acabei não criando nenhum outro, né. Mas aí você pode até, escolher algum aqui dentro do próprio SketchUp. Então, por exemplo, esse aí, ó, só preto e branco. Olha que bonitinho. Serve pra nada, né. Sim, de funcionalidade técnica, mas são formas diferentes, né, da gente ter a visualização ali do projeto. Dessa forma aqui, de repente, se você quer fazer um conteúdo, né, algo assim que para deixar mais bonitinho, parecer que foi você que fez à mão, eu acho que pode servir.
Mas, se for assim falar pra gente usar de fato ali numa obra, não faz muito sentido, né. Se você mexeu alguma configuração que você não quer e quer voltar para o estilo que já estava salvo, você clica em redefinir e ele vai voltar para o estilo pré-configurado lá da sua cena, tá. E muito importante, tá. Muitos dos arqui do das vezes que a gente importa o arquivo, ele pode vir porque eu já tirei lá no SketchUp, né, mas se você não tirou, ele vem com esse fundo branco, tá vendo que ele tá cobrindo aqui a margem, por exemplo, ele vem com fundo branco. E aí você vem aqui, ó, e desativa o fundo, aqui dentro do estilo mesmo, e ele vai ficar com fundo transparente. Então, tá vendo que mesmo ele ultrapassando a margem, ele não cobre a margem. A mesma coisa se tivesse aqui dentro, aqui no carimbo, né, ele não fica com uma marcação branca, ó, se eu deixar o fundo, sem o fundo. Então, é muito importante isso aqui também. E, por último, mas não menos importante, as etiquetas. Lembra que eu falei na outra aula que você não precisava salvar planta elétrica, planta hidráulica, planta isso, planta aquilo? Que você ia salvar as etiquetas, organizar suas etiquetas e depois, aqui dentro do layout, você poderia trabalhar as suas plantas. Então, é assim que a gente faz. Aqui a gente tem as etiquetas. Vamos supor que eu quero fazer a planta de elétrica. Eu vou fazer o quê? Vou tirar a decoração, forro já não tá, vou tirar a iluminação, vou tirar a marcenaria, vou tirar o mobiliário. Posso até tirar o piso, se assim eu achar que vai ficar melhor a visualização. Tirei o piso. E aí ficamos somente com a elétrica, certo? Só tem um ponto de tomada, né? Porque eu acabei não fazendo completo. Posso vir aqui, ó, fazer a cotinha bonitinha da nossa tomada. E tá show de bola. Aí, se eu vier aqui nas páginas, escrever planta elétrica, vou duplicar essa página, excluir aqui essa cota. Vou fazer o mesmo processo, clicar aqui no nosso modelo, vim aqui em modelo do SketchUp, na parte de etiqueta. Agora eu vou tirar a elétrica, vamos da marcenaria. Só tenho o rack e uma prateleira da marcenaria. Aliás, é só o rack isso aqui, da marcenaria, mas vamos supor que eu quero fazer uma planta de marcenaria. Tá aqui a marcenaria. Depois a iluminação, depois eu mostro como é que eu faço. Deixa eu ver outra coisa que dá pra exemplificar, porque não tem muita coisa, né. Enfim, mas deu pra entender a lógica, né. Tudo que você tiver salvo, hidráulica, elétrica, iluminação, marcenaria, marmoraria, você consegue ir ocultando as camadas e as etiquetas, né, e trabalhando em cima dessa planta. Se você quiser redefinir, você pode vir redefinir tudo, e ele vai voltar tudo de acordo com aquela primeira cena que você salvou. Muito simples, né. Eu amo de paixão aqui o layout, acho muito legal, muito bonito. Por isso eu acho que eu tô demorando tanto para ir tentar estudar o ArchiCAD ou o Revit. Mas, outro detalhe importante, né, se você quiser viu que tem alguma coisa errada aqui no seu detalhamento. "Ah, Amanda, quero abrir o meu SketchUp, alterar alguma coisa". Você tem 2 caminhos: abrir o seu arquivo, tranquilamente lá pelo SketchUp mesmo, vir com o botão ou você pode vir com o botão direito, vir abrir com o SketchUp. E ele vai abrir lá o seu SketchUp. Se você salvar lá no seu SketchUp normal, Ctrl S ou vir salvar lá, arquivo, salvar, quando você voltar aqui para o layout, ele vai carregar um momento, ele vai perceber que você fez um salvamento, ele vai dar uma travadinha, vai carregar e aí vai atualizar aquilo que você fez. Quer ver um exemplo na prática? É melhor a gente mostrar do que ficar falando, né. Vou abrir aqui o arquivo. Olha só, abriu aqui o nosso SketchUp. Eu vou fazer uma alteração aqui, para vocês verem. Vou colocar um retângulo aleatório aqui no meio. Criar um grupo, pintar ele de vermelho para ficar bem visível. O que eu vou fazer? Arquivo, salvar. Ai, caramba, ficou cortado, né. Mas acho que deu para entender, né, só vir aqui em arquivo e salvar. Tranquilo. Aí eu vou fechar aqui, vim pro layout, ó, meus botões já estão travados, apareceu esse triângulo aqui porque ele tá atualizando. Ó, dá uma travadinha, né, por isso que você precisa fazer tudo que você tem pra fazer lá no Sketch de uma vez, salvou, depois você atualiza, porque só esse tempo que você fica esperando ficar atualizando, se cada detalhezinho você fica vai pro Sketch, volta pro layout, vai pro Sketch, volta pro layout, vai demorar uma eternidade.
Aí o retângulo apareceu aqui no nosso 3D, tá vendo? Então, assim que funciona a integração entre o SketchUp, que ele já está aqui aberto, então se eu excluir aqui, vir em salvar, ele vai excluir lá do layout. E aí, assim que funciona a integração, muito simples, muito fácil. Eu acho que eu tô salvando, mas não tá atualizando. Aí pode ser que ele criou um backup, não sei, você mexeu a pasta, alguma coisa aconteceu que ele perdeu o link entre o arquivo que você inseriu e o que você tá salvando. E aí você pode vir aqui, clicar com o botão direito e vir aqui, ó, refazer link de referência. E aí você vai escolher aquele arquivo que você tá procurando, né? Então, acho que tá aqui, ó, tá vendo o projeto 3D? Ele foi salvo 1851 e agora são 1852, então foi aquele que a gente salvou depois de apagar o retângulo. Vou clicar em abrir, ele vai dar uma travadinha para carregar e ele vai atualizar ali de acordo com a informação daquele modelo que a gente salvou. Perfeito, carregou aqui, tá vendo? Ele até sumiu o retângulo aqui e é assim que funciona toda essa integração, certo? Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora. Se você tiver novamente aí alguma dúvida, alguma dificuldade, alguma coisa, deixa aqui nos comentários, eu posso te ajudar, outro colega de repente pode te ajudar também, tá bom? Te espero na próxima aula de layout ou na próxima aula do PEC Negócios na sexta-feira, tá bom? Beijos, até a próxima.